Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, beleza? Bora para mais um. Contagem regressiva para o 100º episódio, pro casamento do Lucas. Então, hoje é um episódio especial, hein? Exatamente, episódio especial aí com convidados especiais, né? Já tem um tempinho aí que a gente não grava com eles, mas estão aqui de volta, eles que já são da casa, que já fazem parte aí do corpo de membros do Bacon Podcast. Senhoras e senhores, Covardes, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu ia falar o nome, mas eu fiquei com preguiça, então se apresentem, por favor, novamente. Muito obrigado pelo ideia de casa. Saudades do podcast com o Bacon de um churrasco. Luiz Felipe aqui no Covardes. É o terceiro nosso, né? Terceiro nosso, já é de casa mesmo, já podia ter vindo, nem precisava ter vindo bonito, né? Não precisa. Passa de monitor de meia, velho, vim de meia. Quem é você? Eu sou o Henrique. Muito bom. Até ontem. É o Luiz Henrique. É, o famoso Luiz Henrique. Maravilha, né? Então, Bruno já falou aí o episódio 99, o episódio 100, que ainda não tem data exata. Quando ele chegar, eu já serei um homem casado, né? Então, Graças a Deus. É isso. Será também um episódio muito especial, porque vai ser o 100. E esse é o 99 também, não menos importante, né? 99, quem diria, chegamos ao episódio 99. Caraca, velho. Nem parece que a gente tá gravando há tanto tempo, tanta coisa, né? Pois é, parece que foi ontem que a gente tava na pizzaria e deu o nome de Bacon pra isso aqui que hoje é o podcast, né? Muito bem, então, por favor. É isso aí. Obrigado. Mas, por favor, apresentem então as redes sociais de vocês. A nossa é uma só, né? A gente mal utiliza as nossas pessoais, então apenas a do Covardes, que é @covardes.br. Segue lá, curte, compartilha, aquelas coisas todas que vocês já sabem, porque influenciador nós não somos, mas aqueles que são precisam ligar de gente. É verdade, né? Então, se vocês ainda não nos seguem, não sei porquê, algum problema que aconteceu aí, Técnico. algum problema técnico, só pode ser, então sigam a gente. Eu tá ouvindo agora só, né? Não conheci o Bacon também. Então vai seguir todo mundo já, porque quem é da casa já segue vocês, com certeza. Exatamente. E também, né, siga-nos nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. E claro, nos acompanhe no YouTube, então você pode ver, né, o vídeo dos podcasts nas quartas-feiras, às 20h30 no nosso canal no YouTube. Então, vai lá que você consegue acompanhar toda a gravação, todo o podcast com poucos cortes, na íntegra, e também com os vídeos, né, para você que gosta de nos ver, né? Então vai lá que você consegue ver os vídeos. Se inscreve, né? Nós estamos na campanha aí dos 1000 inscritos. Estamos quase lá, quase chegando nos 1000 inscritos. Aí daí sim começa a valer o canal do YouTube, né? E também deixa o seu like, né? Acho que isso daí já vai ajudar bastante aí também na distribuição, né? Para que o YouTube veja alguma importância no nosso conteúdo e também distribua para outras pessoas. E é claro, o podcast tradicional, né? Em todas as plataformas de podcast, né? Em todas não, nas melhores plataformas de podcast, você vai ouvir então o Bacon Podcast aí com trilha sonora, com bastante edição aí, com bastante musiquinha, efeitos, enfim, né? Então vai lá, esse que é o formato tradicional de podcast, né? O Bacon, que é um conteúdo para aqueles que não são veganos, é um conteúdo com substância, né? E hoje nós queremos falar sobre algo que tem muita substância, mas muito bacon, né? Algo ali que tem substância para a nossa vida, né? A nossa vida com Deus, a nossa vida de santidade, né? Nós queremos falar sobre esse santo hoje, né? Dia 23 o episódio está indo ao ar, e no dia 26 é o dia de São José Maria Escrivá, né? São José Maria Escrivá. E nós queremos falar um pouco sobre ele, né? Mas sem mais delongas, vamos começar então esse episódio?
Eu gostei do São José Maria Escrivá, já Eu acho que ele estava ensaiando aí. Né? da Liga Nativa. Eu acho que, primeiramente, é muito... É feliz, né? A gente poder estar aqui para poder falar de São José Maria Escrivá tão perto da data dele, a comemoração dele. E acho que a gente pode falar aqui sem medo de incorrer em algo que as pessoas vão se chocar, mas a gente não tinha necessariamente pensado, vamos fazer porque é a data dele, né? Foi uma feliz e talvez tanta coincidência isso. De que aí no dia 26 nós comemoramos a data que a gente comemora a canonização dele, né? É o dia de sua morte e, bom, aqui... Para aqueles que faltaram as horas de catequese, né, que estão perdidos, estão por aí, por que a gente comemora a canonização de um santo, geralmente, né, a data na morte dele? Porque a morte, na verdade, é a entrada para a vida eterna, a entrada para a santidade de fato, né, para a visão beatífica que eles já estão lá e talvez um dia, se Deus quiser, nós estaremos, né? Então, por isso que é comemorado, porque São José Maria Escrivá, na verdade, ele nasceu em janeiro, dia 9 de janeiro, né? Capricorniano, que nem eu. Isso aí, né? Henrique, não querendo cortar, mas a gente inicia agora o podcast, aí você entra então com a parte da história dele, tá bom? Tranquilo. Beleza? Que agora a gente começa a primeira parte das apresentações e depois a gente entra no podcast mesmo, tá? Mas assim, aproveitando que você entrou nisso, né, falou sobre a questão da data... a gente realmente estava falando dos bastidores aqui, a gente não tinha pensado, não tinha se ligado que o dia dele é dia 26, a gente queria falar sobre ele, né? Inclusive essa gravação ela aconteceria na semana passada, aí houve ali, não na semana passada, acho que antes ainda, né? Aí houve ali algumas coisas e a gente teve que adiar e justamente caiu, né, na semana ali que antecede o dia dele, né? Que cai daí no domingo, né? Então foi muito providente. Não sei nem se foi coincidência, foi providência mesmo, né? E eu acho que também a gente vai desmistificar, né, aquilo que o Dan Brown, né, gosta de colocar nos livros dele. Será que trata-se de uma seita, Opus Dei? Será liderada que, por um monge pessoas... albino. Exatamente, então hoje a gente quer trazer esse conteúdo. É claro que eu não poderia deixar de trazer um pouco da cultura pop aqui, que na verdade, né, é uma tremenda de uma mentira, mas nós vamos falar um pouco também sobre isso, acho que seria interessante. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno. Então, dê-nos a sinopse desse episódio. Sim, ele ficou até bem explicado do que nós vamos falar, né? Então a gente vai falar sobre São José Maria Escrivá. É um santo extremamente recente e que, curiosamente, ele já apareceu bastante na cultura pop, né? O Dan Brown lembrou dele aí, não sei porquê, não deveria, né, ter lembrado. Mas a gente tem também um filme, né, com o Charlie Cox, o Demolidor, que também é um filme que conta a história da vida de São José Maria, né? Então, um santo que... Encontrará os dragões, né? Um santo que viveu no século XX, que é o fundador da Opus Dei e que está cada vez mais ganhando espaço aqui no Brasil, né? Entre os brasileiros estão conhecendo mais ele, estão se tornando devotos de São José Maria, conhecendo a Opus Dei. Então, acho que é interessante a gente falar, porque ele já está se tornando parte da nossa cultura. Então, um santo tão recente, mas que já está, assim, bem espalhado, né, na cultura do brasileiro. Ele até visitou o Brasil, a gente vai falar mais sobre isso durante esse podcast. Inclusive, né, você falou da presença do São José Maria na cultura pop, mas tem um documentário da Lumini falando sobre a visita dele no Brasil, que vale muito a pena assistir, né? Tem a recomendação. Isso aí. Exatamente. E falando um pouco sobre a história, né, desse santo, né, desse homem. Eu cortei ali o Henrique no começo.
Desculpa, Henrique. Então, justamente por isso eu quero te dar lugar de fala, né? Vocês estavam falando que ele que ele é capricorniano, né? Então, por mapa favor, astral Henrique, dele, continue, então. Exatamente. Ansiedade, né? Eu tô com um negócio com ansiedade, assim, mas talvez seja meu temperamento colérico, não sei. Mas enfim, Qual é o signo mesmo? como eu dizia, acho que tem algo interessante, até pegando aqui, até falando um pouco da história, talvez sem medo também de perder um pouco a linha, né, temporal. Talvez eu vá e volte aqui, mas é para a gente conseguir entender a história, entender a formação disso que nós chamamos do Opus Dei, né, da obra de Deus, que São Jean-Marie Escrivá viu, de uma maneira mais pedagógica. Talvez a história eu não conte, nós não comentemos dela aqui de maneira temporal mesmo, e cronológica, né? Mas a Fernanda comentou uma coisa interessante, né? Que ela falou do documentário da Lumine, que conta a passagem dele no Brasil. A vinda de São José Maria Escrivá para o Brasil, que aconteceu nos anos de 74, foi uma das últimas coisas da vida de São José Maria, né? Não, a penúltima viagem, né? Se eu não me engano, eu sei que a última foi na Guatemala, em 75. Mas é interessante porque ele tem uma carta, agora me foge exatamente qual que é o título, se exatamente é caracterizado como uma carta, mas existe de fato um escrito de São José Maria Escrivá, que é mais ou menos algo como do Brasil, desde o Brasil para o mundo, algo assim, que ele fala ali, ele conta da importância que o Brasil tem para a disseminação do Opus Dei no mundo, né? Até há brincadeiras de que, assim como a gente vai viajar para qualquer lugar, a gente sempre vê brasileiro, o mesmo se reproduz dentro do Opus Dei. Então, o pessoal sempre comenta que não importa onde você vá, no caso do Opus Dei, muito provavelmente você vai encontrar um brasileiro perdido por lá, né? Então, sempre tem. Isso é interessante de se comentar, porque, como vocês dizem, é um santo recente, mas é um santo que a personalidade dele, o que nós vamos comentar aqui, é tão atraente, de alguma maneira, que ela cativa, e cativa de um modo muito rápido. Talvez porque ele aproxima a gente das realidades da nossa vida mais cotidiana, e não justamente por isso, né, que São João Paulo II, quando foi fazer a canonização dele, na homilia ali da canonização na Praça de São Pedro, imagina, São João Paulo II já estava bem velhinho, já, né, com dificuldades, mas ele ali, entre uma palavra e outra, ele comenta que São José Maria Escrivá tinha trazido, né, esse chamado universal, a santidade, para o olhar cotidiano, para o olhar laical, né? E aí, dentre um monte de uma salva de palmas lá, ele aguarda e depois ele passa mais algumas palavras e o declara, né, como o santo do cotidiano, coloca ali essa alcunha, a codinome, né? Enfim, isso como nós chamaríamos, passamos a chamar e a conhecer mesmo o santo. Talvez falo disso porque eu acho que nasce daí, talvez esse seja o ponto de partida para a gente começar a olhar para a história desse santo, que seja justamente esse olhar para o ordinário, olhar para o cotidiano, porque é isso que atrai as pessoas do ordinário, as pessoas do cotidiano. O Chesterton tem uma frase que ele diz que é nada mais surpreendente, eu não sou muito bom de lembrar as coisas exatamente como está escrito, então é uma paráfrase, mas ele fala que não é nada mais extraordinário do que um homem comum, um homem ordinário, com a sua família ordinária, fazendo as coisas ordinárias, né? E é interessante porque quando ele coloca essa frase, de alguma maneira, quando você olha para São José Maria Escrivá, ele escancara isso para o afegão médio, né? Para nós. Então, São José nasceu na Espanha, né? O São José Maria nasceu na Espanha. José Maria, como eu não vou conseguir falar com a mesma entonação e qualidade, meu accent não é tão bom, né? Quanto o do Lucas, mas ele nasceu na Espanha e ele nasceu em uma família relativamente assim, bem organizada do ponto de vista financeiro, né? Só que isso não durou muito tempo. Logo, passado alguns anos, São José Maria ainda era pequeno, houve um problema lá com a sua família e que o pai dele perdeu lá a empresa, a fábrica que ele tinha, né? E eles começaram a passar por algumas dificuldades, né?
E aí, com isso, eles tem que se mudar para uma outra cidadezinha, né? E começam a passar realmente algumas dificuldades, algumas necessidades. Talvez até por isso que São José Maria tenha cultivado desde sempre esse desapego pelos bens materiais, essa pobreza de espírito, né? Que é muito bem trabalhada quando a gente olha para a personalidade de São José Maria. Então ele se muda, né? E aí passa um tempo, existem várias... contam-se, né, passagens desse período em que eles mudam, inclusive nesse filme, que vale lembrar, né, que é o do Demolidor, mas que também tem Rodrigo Santoro, né? Também tem Verdade. O cara lá, o malzinho da história é o Rodrigo Santoro, é o brasileiro, né? O brasileiro é assim, só entra pra fazer cagada com as coisas, né? Mas enfim, então, e lá ele até tem algumas passagens e tudo que são bem interessantes, dessa vida mais jovem de São José Maria, e aí ele depois pula assim para uma parte que é importante aqui, que eu trago da história, que acho que aqui vale a gente se ater um pouco para a gente poder olhar o porquê que ele não é mais um santo, né? Nunca um santo vai ser mais um, nunca. Mas o que faz dele não ser simplesmente mais um, né? Ter essa personalidade atraente que traz a gente, que é quando ele entra ali no seminário, enquanto ele estava para ser ordenado diácono, se não me engano, ele já tinha sido ordenado diácono, estava ali quase padre, estava um semi-padre já. O pai dele falece, né? Ele perde o pai. E aí, aí é um dia que você toma um baque, porque imagina, na época ali, ele era o homem que ia ficar responsável pelo sustento da família, né? E o pai morreu, então assim, a mãe dependia de alguma maneira dele. E aí, continuo no seminário, não continuo, como é que eu vou fazer, né? E aí ele já se vê a primeira vez frente, né, aos grandes problemas e dilemas do cotidiano, que é o que você e todo mundo que está ouvindo aqui enfrenta, né? Que, assim, obviamente... guardadas as devidas proporções, não é as mesmas coisas, não são do que, sei lá, Santo André sendo martirizado, ou enfim, né, é uma coisa diferente, mas também trata-se de alguma maneira, guardadas as devidas proporções, o martírio, né, do ordinário. E ele ali, então, alia dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, algo que pro Opus Dei, pro São José Maria, ele era muito caro, que a necessidade de criar-se intelectualmente. Como assim, né? Deixa eu melhorar aqui. Ele começa a colocar dentro das atribuições dele coisas na academia, coisas de função como professor, enfim, ele começa a fazer outras coisas ali, dentro do que ele podia, aliando ao trabalho, ao postulado dele ali, ao diaconato, depois como padre, isso mesmo depois que ele fundou a obra, por isso que ele tem tantas obras, né, escritas. Engraçado, eu falo de obra e obra, vocês entenderam, né? Enfim, e aí ele vou fazer um disclaimer aqui, né, pessoal? O Henrique passou por isso rapidamente, mas Opus Dei significa obra de Deus, né? Então, muitas vezes refere-se ao Opus Dei como obra, tá? Assim como centro. Só estou fazendo esse disclaimer porque vou no centro do Opus Dei. Inclusive, nós estamos em um centro do Opus Dei aqui em São Paulo, ou estamos na obra. É que às vezes você fala centro, tem umas pessoas mais desavisadas que falam, tá, mas você não é católico? Vai bater uns tambor. Então, acho que só fechando esse disclaimer aqui, porque vai que pegamos um desavisado aí que o pessoal lavando louça não prestou muita atenção, né? Isso, apologia ao teu gosto. Vamos lembrar disso, não, porque passa batido. E até também mais um disclaimer aqui, que esse é pedante, mas, enfim, vale a pena, que eu já fui corrigido, obviamente, o genitivo em latim é masculino, então é o Opus Dei. Né? Eu mesmo falo Opus Dei, mas se a gente fosse... Opus Dei é a obra, tá? Exatamente. Enfim, mentira, lembro-se onde eu estava. E aí, quando ele começa a aliar, começa a fazer essas outras coisas, né, do ponto de vista acadêmico ali, ele mostra uma vertente de si, da sua personalidade, que do nosso padre enquanto professor, né, uma posição assim mais
professoral. Não professoral enquanto aquele professor que mostra... Ensino, propriamente, né? Exatamente, mas aquele que faz, que age justamente no sentido do magistério conforme o próprio magistério do Cristo, que é aquele que mostra como se vive. E é isso que faz com que ele seja uma personalidade atraente. Por quê? Porque ele mostra com a sua própria vida, dentro das coisas cotidianas e de uma realidade temporal próxima a nós, uma vida que podia ser a minha, podia ser a sua, podia ser, enfim, a de qualquer outra pessoa que está ouvindo. Né? Que é uma vida que tem, sei lá, uma dificuldade financeira, aí você tem um problema lá na faculdade, imagina, estava se formando na faculdade lá para ser padre, não sei o quê, e aí enfrenta uma outra dificuldade, vê como é que ele vai reorganizar isso, e ele mostra durante todo momento que os pontos de inflexão, né, dessas coisas devem ser vencidos com oração e persistência, né? Oração, disciplina e persistência, né? E aí, tanto que ele sempre falava de 3 coisas, né? Olha, primeiro a gente vai rezar, né, pedir a Deus e tal, depois a gente vai cuidar da nossa própria espiritualidade, e por último, né, a gente vai agir. Então, isso não tira a importância da ação, muito pelo contrário, isso dá a importância para a ação da maneira como ela deve ser, né? Mas, o que ele mostra? Ele mostra o seguinte: a providência divina, ela age naqueles que esperam, né? No sentido de esperar ali, nela, né? Que esperam a providência. E aí ele começa ali, então, a sua vida. E beleza, passa essa parte, ele vai ser um padre, né? Imagina, um padre comum, de alguma maneira, assim, né? Lá na Espanha. E aí ele ainda não tinha visto a obra. Aqui eu vou falar de ver a obra, depois eu vou explicar exatamente por que a gente usa esse verbo, né? O verbo ver, que ele mesmo falava de ver e não de necessariamente pensar, criar, fundar. Às vezes a gente está falando fundar, mas por que do ver? Mas enfim, antes disso ele passa um longo período ali como padre, ele vive várias épocas que estão dentro desse período histórico que são importantes para a igreja, né? Uma escalada do progressismo, enfim, tudo isso que se você voltar nos 98 episódios do Bacon, com certeza vai ter um para cada um desses temas, ele vive isso. E aí ele percebe como que essas coisas elas começam a influenciar a vida, né, do católico, daquele que busca santidade na vida ordinária. E aí ele começa a mostrar isso. E aí eu faço um parênteses aqui, de uma passagem que, essa passagem está no Homem de Vila Tevere, se eu não me engano. Pode ser no O Homem de Vila Tevere, para quem não sabe, ainda bem que você faz os disclaimers, né? Estou aqui para isso. É para isso. Vale aqui como indicação, é um livro que Tradutor, conta a história da Vila Tevere, é a sede. Isso que eu ia falar, o que é Vila Tevere? Vila Tevere é a sede do Opus Dei, lá em Roma. Enfim. Sigam o Covardes, que muito em breve eu vou para Roma e vou até lá em Vila Tevere e vou mostrar para vocês. Tá? Eu estou fazendo aquela. Em primeira mão, eu vou marcar o Bacon Podcast. Né? Isso aí. Bom, enfim. E aí, então, o Homem de Vila Tevere conta a história. E tem uma passagem lá que eu acho muito bonita, que é desse período enquanto ele, se eu não me engano, tá? Eu posso estar aqui com um errinho de data, mas quase 100%, 98% de certeza que é isso. Mas, enfim, não muda a passagem está certa, que eu vou contar. Nesse período, ele atendia muitas confissões, sempre atendeu muitas confissões. O nosso padre, ele sempre foi muito fiel à liturgia e aquilo que, de fato, dá poder, digamos assim, para as pessoas tomarem as rédeas da sua santidade, se é que vocês me compreendem o que eu estou querendo dizer. Que é o quê? Exatamente as possibilidades da gente acessar os sacramentos que nos foram dados por Jesus. E que, às vezes, hoje em dia, infelizmente, né, é uma dificuldade... Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Mas, enfim, ele sempre foi, então, muito... teve sempre muito amor, muito carinho com essas coisas. Ele atendia, então, a confissão sempre. Aí tem uma história assim, maravilhosa, eu sempre conto isso, que me choca, foi um dos primeiros pontos que eu, no meu testemunho pessoal, eu parei ali e falei, tem alguma coisa aqui nessa história, né? É uma história besta, assim, mas de besta também não tem nada. Enfim, ele lá atendendo as confissões, e aí todo dia ele dentro do confessionário, ele ouvia um barulho de lata batendo, né? As latas batendo na porta da igreja. Só que ele estava dentro do confessionário, e lá, graças a Deus, né, de como deveria ser até hoje, o confessionário era fechado, enfim...
E aí, talvez a história me chame a atenção justamente porque eu sinto que talvez ele fosse um pouco curioso e ansioso como eu. Porque ele conta que ele queria sempre ouvir as latas e ficava agoniado porque ele queria saber o que era aquele barulho, mas não saía dali, né? Aí conta que um dos dias ele falou, não dá mais, né? Cansei aqui dessa curiosidade, porque a curiosidade mata o gato e logo vai matar o José Maria aqui. Então saiu lá do confessionário, viu que era um leiteiro, que batia, ele chegava passando com as latas de leite. E ele prestou atenção no seguinte, né? Isso, engraçado, que isso é um carinho de alguém que presta atenção no rebanho, que ele passava todo dia, porque ele ouvia todo dia. E aí ele ouve, nesse dia que ele sai, o leiteiro comentando, olhando para Jesus, no sacrário, falando, ô Jesus, aqui é o João Leiteiro que não sabe como te amar. Né? E aí, olha que interessante, né? Por que você está contando isso? Porque aí passa um tempo e diz que São José Maria conta que, depois dessa história, ele passou aí todos os dias no sacrário e uma das coisas que ele falava é, oi Jesus, aqui é o José Maria que não sabe te amar igual o João Leiteiro. E por que isso me choca, velho? Porque olha o ponto em que ele se coloca ali de abertura do olhar mesmo para alguém que tinha um trato íntimo com Deus e que dentro das possibilidades dele fazia tudo, mas que não era necessariamente aquilo dentro do rito bonitinho como a gente espera, né? Porque ele passava, o leiteiro, mas passava todo dia, estava ali todo dia, e ele percebe, olha, talvez o amor desse cara que passa todo dia, que fala que não sabe amar, mas que reconhece e está ali, é maior do que o meu que estou aqui dentro, né? E que você, São José Maria Escrivá, né? Então, por que isso me toca? De novo, porque isso chama atenção por uma vida de alguém que nos momentos ordinários sabe reconhecer aquele amor a Cristo, né? E que, de fato, vão levar a gente à santidade, que não é, para nós, muito provavelmente, né, um martírio como o dos santos mártires. Né? Isso, então, é interessante. Fechado esse parênteses dessa história que eu contei aqui só porque ela é importante para mim, mas que eu acho bem bonita. Então, ele passou um tempo, né? E aí estoura a Guerra Civil Espanhola, entra ali no período entre guerras. Bom, toda a parte de história também, com certeza, aí deve ter algum Bacon Podcast, não tem, terá, né? Bom, enfim, contando aí as coisas, vocês já sabem de tudo. Se não sabem, estudem. Brincadeiras, né? Brasil Paralelo, né? Dá pra estudar essas coisas lá, né? Dá pra estudar no Brasil Paralelo também. Quem quiser assinar, procure com o Pastor Pedro. Brincadeira. Mas antes de você falar, acho que vale uma coisa, você falou período histórico, é importante também a gente sempre, quando a gente busca entender um santo, o papel dele, falando especificamente de santo, a gente entender o contexto histórico que ele estava inserido, mas também recapitular um pouquinho como era a igreja, né? Até lá. Porque quando a gente fala de santo do cotidiano, né, às vezes as pessoas se questionam assim, tá, mas então, em quase 2000 anos de história de igreja, só podia ser santo quem, sei lá, era padre, né? Quem tinha uma vida religiosa mais ativa e etc. De certo modo, era o que era mais valorizado, né? Quando São José Maria aparece, né, e a sua história começa a ganhar público e estar aí em todos os cantos do planeta, ele vem com uma proposta que não é nova dentro da igreja, mas que, como o Henrique falou, ele escancara que eu, você e o João Leiteiro e todos nós podemos e devemos buscar a santidade no nosso dia a dia. Porque até então, né, guardadas as proporções, até então era muito valorizado o cara que, né, tinha um martírio, que dava vida pela igreja e etc. Isso, de alguma forma, afastava um pouco certas camadas da igreja por pensarem que jamais poderiam ser santo porque não seriam mártires, por exemplo, né? E é curioso também observar que, como santos leigos, vamos chamar assim aqui, só para tentar deixar mais fácil a compreensão, não são até hoje, com exceção desse fervor de São José Maria que vocês comentaram no início, não eram tão valorizados, né? Vou pegar um exemplo, São Luís, né? Rei da França. Não era um padre, era um rei, né?
E tem uma história assim de vida, quem procurar a biografia dele assim, né, enfrentando seus demônios, as suas dificuldades, muito bonita da gente se admirar e tentar buscar ser como um leigo ali, rei ainda, era, né, com todos os prazeres e todas as facilidades que ele tinha sendo rei da maior nação, talvez, do mundo na época, na Idade Média. Mas então esse tipo de santo leigo nunca foi muito valorizado, assim, né, vamos dizer. E aí quando São José Maria, a história dele se perpetua, talvez por isso que a gente citou no começo, Dan Brown ali tentou, de uma forma bem infame, rasa, atacar o Opus Dei e a obra dele. Talvez por isso, né, por incomodar tanto, né, por mostrar para todos nós aqui, por exemplo, o Henrique, Fernanda, Bruno, Lucas e todos os que estão ouvindo, que a gente pode ser santo e que se dá justamente nessa originalidade que Chesterton trazia e que São José Maria coloca. Então, acho que, quando se faz um contexto histórico, eu achei importante trazer isso, porque se a gente não entender como que era a história da igreja até então, pode parecer meio, como o Henrique colocou, mais um santo. Não que seja mais um santo, mas pode parecer mais um santo. E é interessante que, passando aí pela cronologia da história dele, ele viveu, por exemplo, né, o Concílio Vaticano II, né? E isso é de explodir a mente, assim, né? Por quê? Porque ele viveu o Concílio Vaticano II e ali a obra já tinha sido fundada, já tinha sido vista, né? já tinha sido fundada, reconhecida, inclusive. E se você for olhar o Dan Brown e todo mundo que olha para o Opus Dei, que tem como a sociedade obscurantista de extrema direita, né, que é isso daí, na verdade ela foi uma das primeiras, mas São José Maria pegou o espírito do Concílio Vaticano, que até hoje em dia é atacado por muitos por ser, sei lá, nem dá para adjetivar, é isso que eu falo, vocês entendem o que eu estou dizendo aqui. É atacado, ponto. E ele coloca isso aí na vida da obra, né, do Opus Dei. Por quê? Porque o Conselho Vaticano II, uma das coisas que ele faz é justamente isso, é trazer um olhar para a possibilidade de santidade da vida do leigo, né, desse papel, desse protagonismo laical. Por isso que quem participa da obra, em grande parte, né, é leigo, né? Até a não ser os padres, que são os membros da Sociedade de Santa Cruz, são todos leigos. Por quê? Porque justamente São José Maria Escrivá via essa possibilidade dessa santidade, essa necessidade, esse chamado universal da santidade, dentro de um contexto laical. Né? E por quê? Porque ele passou por esse processo e ele via as necessidades da igreja e também daquelas coisas que vinham acontecendo durante a história que atrapalhavam de alguma maneira. Né? Enfim. Eu aí, só fazer um comentário. Ele enxerga isso. Pode falar, tá me ouvindo? Não, é porque, complementando muito do que vocês dois comentaram, essa questão histórica e até o papel, tanto de São José Maria quanto da Opus Dei, é interessante porque a gente vê que a igreja, Deus é maravilhoso nisso, né? Ele tem, né, ele cuida, né, dos seus santos de acordo com períodos históricos e a necessidade do tempo. Então, no início da igreja, a gente via muito essa questão dos mártires. Então, a maioria dos santos, acho que até século 3, 4 depois de Cristo, só os santos eram todos mártires, não existiam santos que não eram mártires. Depois a gente viu muito dos monges eremitas, depois dos mosteiros surgindo, para só depois ali pro século XVI surgir, século XIV na verdade, mais ou menos surgirem as ordens mendicantes, e aí muitos santos vindos dela, e aí você vê que existem os tempos, né? E aí São José ele foi muito inspirado por Deus nessa questão de que agora é o momento dos leigos, né? Quando eu ouvi falar de São José Maria e da Opus Dei, eu tinha certeza que ele era leigo, por tudo que a gente ouvia falar. Aí eu fui conhecer, putz, não é. Mas ele entende tão bem os leigos, ele pensou tanto nos leigos, né? Então você vê que Deus, ele tem um momento para tudo, né? Então chegou o momento dos leigos, né? Tem uma frase famosa, né? Que fala que todo santo, ele surge com uma necessidade de um tempo. Então,
sempre tem uma dificuldade no mundo, na sociedade, na igreja, e o santo ele sempre surge como uma resposta, uma graça de Deus, uma resposta para esse tempo. E São José Maria, ele realmente é uma resposta muito grande para o tempo atual que nós estamos vivendo, né? E também até para a época em que ele viveu, do século XX. Então, que o mesmo ideal do Concílio Vaticano II, o grande ideal do Concílio Vaticano II, ele é muito bonito, que é a santidade é para todos. Então, todos somos chamados à santidade, todos devemos viver a santidade, todos nascemos para ser santos. E é isso que o São José Maria faz, né? Com a obra, ele tenta trazer isso para os leigos, porque até então a gente tinha uma mentalidade de, não, peraí, o santo é aquele religioso, é aquele mártir, é aquele que dá a vida dentro de um mosteiro, dentro de uma vida religiosa, dentro de uma ordem. Mas não, eu no meu trabalho, nos meus afazeres ordinários, transformando o meu ordinário em extraordinário, posso e devo ser santa. E eu acho que essa é a beleza da mensagem de São José Maria, né? E a beleza, a beleza também do Concílio Vaticano II é essa, é trazer essa santidade para todos. Até complementando isso daí, né, que a Fernanda colocou sobre a santidade, né, São José Maria Escrivá falava muito sobre a questão do batizado, né, e é interessante aqui que até no site do Opus Dei fala sobre alguns traços do espírito do Opus Dei. Isso é muito bonito, assim, que a primeira filiação divina, né, onde eu me vejo como filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, então brota do coração do ser humano esse amor, né, esse amor fraternal, né, de ser filho. Eu sou filho de Deus, né, e você também é filho de Deus, né, então eu vou amar o meu próximo, né, como meu irmão mesmo. A questão da vida diária, que é você procurar a plenitude da vida cristã no cotidiano, né, e é interessante porque o Vaticano II, ele traz, né, essa mensagem da santidade que é para todos, mas uma grande problemática, né, depois do Vaticano II são as interpretações. Ele acabou ali abrindo algumas brechas e as pessoas interpretam da forma que quer, né? Até mesmo uma mensagem que não foi a mensagem do Vaticano II. Como a santidade é para todos, ninguém precisa ser santo e tá tudo certo. Parece que o Paulo Se Freire é para ajudou, todos, se a santidade é para todos, então não existe santidade, porque é para todos, né? Então, o que é ser santo? O que é se destacar? Não existe isso, né? Então, essa foi a interpretação errônea, né, que muitas pessoas tiveram, né? E que isso acabou, em vez de trazer um crescimento na vida de santidade, acabou destruindo, né, os pilares ali de uma vida de santidade. E que é muito contrário do que o Vaticano II pregou e muito contrário do que aquilo que a Opus Dei prega também, né? Essa procurar a plenitude da vida cristã. Então a santidade é isso, é viver plenamente o momento, mas como um cristão, buscando as virtudes, buscando a vivência dos sacramentos, né? Não é só tipo, ame e faça o que queres, né? Como diz Santo Agostinho, e você também interpreta da forma que você quiser essa frase dele, mas não é bem assim, né? Depois uma outra coisa, santificar o trabalho. A mensagem ali, uma das mensagens principais também da Opus Dei, né? Você viver onde você estiver. E São José Maria Escrivá vai falar também sobre a ação do Espírito Santo. A Opus Dei, ela não é uma caixinha fechada. Então você também é guiado pela ação do Espírito Santo onde você estiver. Então no meu trabalho, como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou ser sinal de Deus para a vida daquele que está do meu lado, né? Pensar que 70% da nossa vida é trabalhando, né? Então se é para ser santo, eu vou ter que ser santo no trabalho. Se eu não sou religioso, se eu não sou, né? Se eu não vivo na clausura, enfim, a minha vida de santidade vai ter que acontecer no trabalho, né? Porque não é possível você viver 70% da vida sem ser santo, né? Então, viver a eternidade uma coisa está ligada à outra. da vida você não quer, né? Não vai funcionar Exatamente. muito bem. Né? A caridade e o apostolado, né? Então, a Opus Dei que também ela tem essa questão da oração, da vida de santidade, mas também a questão da prática, né, da caridade, né, do apostolado, né, da missão. E é interessante que depois na obra, depois vocês podem até contar as experiências de vocês. Não quero cortar também o raciocínio do Henrique, depois Henrique você continua, mas quantos trabalhos voluntários que existem, né, e como que a obra ela também nos impulsiona para o apostolado, porque a gente não pode ser cristão sem o apostolado. O apostolado é algo que está intrinsecamente ligado ao ser cristão.
Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o apostolado ele está ligado, né, na nossa missão, né? Faz parte, né? O profeta, o nosso munus batismal, né? Que a gente traz também ali com o batismo. Oração e o sacrifício, então a vida de oração, a vida de sacrifício, né? A entrega, você oferecer o sofrimento, você fazer pequenos sacrifícios, pequenas mortificações, o jejum, enfim... a oração, a vida de oração, a prática da vida de oração, a vida em igreja, a busca pelos sacramentos, né? Enfim, né? São inúmeros pontos assim, que eu acho que são bem interessantes e que, em resumo, tudo isso é a busca pela vida de santidade, que acontece no dia a dia. Perfeito, Lucas. Bom, trouxe todos os pontos da obra aí, muito bem resumidos. E é legal que é muito claro, né? Você encontra isso não só no site, vamos dizer assim, mas na vivência e tudo. E eu acho que quero pegar um gancho também no que a Fernanda comentou, né? De que para cada tempo é como se Deus inspirasse ali um santo, né? Para justamente mostrar o caminho, né? Porque a humanidade, desde sempre, desde Adão e Eva, gosta de se perder por aí, né? E é interessante isso porque a obra, quando a obra surge, né, quase concomitante ali com o concílio, e os frutos que a obra gera, ou melhor, os frutos, né, que Deus gera por meio, seja de modo religiosa ou do que for, eles também não são tão imediatos, né? Não é que, por exemplo, o apóstolo surgiu, agora todo mundo sabe que todo mundo pode ser santo no cotidiano, tal. Então, o fruto ele vai sendo, né, gerado ao longo do tempo, conforme também a vontade de Deus. Afinal, o tempo é de Deus, né? E a gente vê agora, né, no século seguinte, talvez 40 anos depois, a coisa começando a florescer de uma forma muito rápida, né, e muito forte. Você pega onde eu trabalho, assim, o tanto de gente que frequenta ou foi apresentada a obra e a mensagem de São José Maria sendo, que é a mensagem de Deus, no fim das contas, né, dele, né, sendo espalhada e muita gente assimilando, reconhecendo que aquilo tem tudo a ver com a realidade deles, né, vocês colocaram o Bruno, 70% da nossa vida no trabalho, né, enfim, ou o Lucas, enfim, mas como certificar isso, né? Porque não dá pra gente ter uma vida dúbia, né? Na igreja eu sou uma coisa, quando eu tô lá, porque é tudo fácil, né? Todo mundo é igual a mim, mas quando eu tô no meu trabalho, quando eu tô numa balada, tem que ser diferente, né? Então essa mensagem que São José Maria trouxe depois da inspiração, da visão da obra, ela vem se alastrando muito, né? E o Brasil, como o maior país católico do mundo, vem mudando a vida de muita gente, e não hierarquicamente falando, né, na igreja, mas a obra nem tem esse intuito, no fim das contas, mas esses pequenos grupos, os pequenos pelotões, né, sendo formados e transformando a vida de muita gente. Então, a gente vê uma série de conversões acontecendo, vou falar do Brasil porque é a realidade nossa, mas no nosso país, e muitas fruto do trabalho do Opus Dei. Sim. Eu acho que, assim, se você tá aí assim, ouvindo esse podcast, sei lá, lavando louça, pendurando roupa, para dar uma parada que eu acho que agora, talvez, juntar tudo. Nesse caldo, faço um disclaimer aqui e faço a reunião, né, o conjunto união de tudo aqui que a gente falou. O disclaimer o Luiz falou aqui que a obra é quase concomitante ali ao período do concílio, e a obra nasce em 2 de outubro de 28. Aí vão falar, o concílio vai ser 60, eles são burros e não sabem a história da igreja. Não, é que pensar de uma igreja que tem 2.000 anos de história, 40, 30, é coisa pouca, né? Então o que acontece? Todo esse caldo, né, de uma sociedade que vivia um momento específico, que precisava de um santo específico, um homem com uma abertura de espírito que consegue enxergar aquela necessidade que vai ser trazida pelo Concílio Vaticano, que é um chamado universal à santidade que se dá dentro da vida ordinária do homem e que consegue organizar essas coisas e mostrar para o João Leiteiro
e mostrar para quem está dentro da cátedra universitária, porque ele também fez isso, que a santidade compõe todos esses ambientes, é dentro desse caldo, é dentro dessa panela de pressão que surge a resposta para aquilo que o homem dessa época precisa, que é de algo que é aquilo que vai preencher 70% da nossa vida. Porque só com 30, se preenchendo 70 é difícil, meu amigo, se for preencher só 30, vai ficar mais difícil ainda. E aí, então, todas essas coisas que a gente foi contando aqui com a história, com o contexto histórico, com a história do próprio São José Maria, com essas coisas, elas vão se unindo. E elas respondem a uma coisa que é um chamado do homem, e que interessante, eu até comentava com o Luiz na época dessa, que não é novo. Por que não é novo? Porque quando São José Maria Escrivá começa uma das suas obras mais famosas, que é o Caminho, e fala lá, olha, ser útil, deixa rastro, né? Enfim, faz alguma coisa que preste, né? Usa a tua vida para deixar uma marca aí. O que ele tá falando é com as ferramentas que você tem, você vai atuar aí no que você pode. Já tinha um santo que nós no Povoado somos devotos que já falava isso de alguma maneira. Aliás, toda a igreja falava sobre isso, né? Mas se a gente voltar para São Bento de Núrcia, qual que é o lema dos beneditinos? Ora et labora. Ou seja, então, já falava sobre isso. Se a gente voltar ainda antes, é pegar dos primeiros cristãos, que é inclusive uma coisa muito interessante, São José Maria Escrivá tinha uma devoção pelos primeiros cristãos muito, muito grande, os padres da igreja, enfim, né? Porque tem uma das cartas, eu não lembro quem escreveu, né? Que é uma carta contra Celso. Celso foi um dos hereges lá, que, enfim, depois vocês dão uma pesquisada das heresias de Celso, mas numa carta respondendo a Celso, né? O Celso argumenta, uma das argumentações dele é que os primeiros cristãos, eles eram, assim, ruins, ou eles atrapalhavam as coisas, não faziam as coisas direito, mereciam ser punidos, enfim, porque eles utilizavam do trabalho deles para santificar os outros. Então o cara que era marceneiro, o cara que era... Olha a argumentação de Celso nos primeiros cristãos. É o que a gente quer fazer hoje, que é usar do nosso trabalho para evangelizar. Né? Então, assim, a história da igreja que vai puxando, né, remontando as necessidades básicas do homem dentro de um contexto histórico faz com que isso nasça. E talvez essa crescente agora mais ainda fervorosa seja só o soltar da tampinha da panela de pressão, né, que já está ali há um tempo fervendo. Bom, e aí São José Maria, no dia 2 de outubro de 28, ele num retiro, ele vê a obra, né? Inclusive nesse filme, é interessante porque esse filme aí, eu não gostei muito do Encontrar os Dragões, mas tem lá essa parte eu achei bem legal, porque ela é bem simbólica, ela mostra pra gente. Então, ele lá dentro desse tiro, ele enxerga, ele vê, né? No caso do filme, ele olha pra cima, né? Como se fosse, tivesse, sei lá, não sei exatamente o que é, mas ele vê várias pessoas de várias profissões, então vê uma enfermeira, um professor, enfim, ele vê todo mundo sendo santo, né? Assim, como que iluminados pelo Espírito Santo, como que iluminados por Deus. E ali, então, por isso que ele mesmo falava, eu vi a obra, eu vi esse apostolado que convida, né, que reforça chamado à santidade, e que é um apostolado que se faz para todo mundo. E se faz para todo mundo porque ele é leigo e ele é para todos, né? Que ele é voltado para nós. E aí, então, ali ele funda, né, ele vê a obra e aí a obra começa. E é interessante que, enfim, aí começa a história da obra, crescer, se alastrar, ele passa a morar em Roma, e daí vai para o mundo. E é engraçado que na viagem dele para Guatemala, ele faz uma viagem, as últimas viagens deles, assim, são a América Latina, propriamente ao Brasil, que é essa bem grande, talvez a maior de todas, e ele faz uma passagem pela Guatemala. E por que eu conto dessa passagem da Guatemala? Porque além de ser uma das últimas, para vocês verem como a fama de santidade de São José Maria Escrivá não é de agora, já era de quando ele estava aqui vivo. Por quê? Porque ele vivia a vida dele no ordinário, mostrando que era possível, né? E se reconhecendo pecador. Então ele fala, ele falava muitas vezes, olha, esse pecador aqui que não sabe te amar, mas que é loucamente apaixonado por Jesus e que tenta ser santo a todos os momentos, né? Depois eu vou ler aqui uma parte da homilia dele do Amar o Mundo Apaixonadamente, que eu guardei, porque acho que é o que resume tudo. Mas enfim, nessa passagem dele pela Guatemala, o arcebispo, olha, então vejo, né? Um arcebispo, um cardeal lá da Guatemala, era Mário, eu vou pegar o sobrenome dele aqui, que enfim, né? Mário
Casariego, né, era o cardeal da época ali. Ele estava lá e ele falou, quando o Santo Padre, né, o nosso padre vier para cá, o São José Maria Escrivá vier para cá, ele vai me dar uma bênção. E aí, né, olha que interessante, um cardeal pedindo a bênção para um padre comum. Isso não é normal. E, obviamente, o nosso padre falou, não, o São José Maria Escrivá falou, não vou dar bênção. Como eu vou dar bênção para o cardeal? Né? Aí disse que passou lá a primeira vez, e o cardeal pediu a bênção, insistiu, né? E aí, o senhor dá a bênção aqui? E o padre falou, eu não lhe dou a bênção, não vou te dar a bênção, não tem como, né? Um negócio desse. Aí disse que de tem cabimento. Não tem cabimento. Ele disse que de muito insistir, o nosso padre foi e fez um sinal da cruz na fronte do cardeal lá e foi embora, assim, e passou, sabe? Aí o cara não ficou contente. Ele falou, como é que eu vou deixar passar, basicamente nessa palavra, como é que eu vou deixar passar a bênção de um santo? Isso que é descabido. Você vê como naquela época, em vida, ele com o padre comum já tinha uma forma de santidade. Ele disse que uma vez, ele, em uma das casas, lá na Guatemala, um dos oratórios, toda casa da Opus Dei tem um oratório, lá eles fizeram as orações, e quando acabou, né, o cardeal ia saindo, nosso padre ia saindo, o cardeal pegou e parou na frente da porta e falou, eu não saio daqui enquanto você não me der a bênção. E aí, o que faz agora? Exatamente isso. Se eu não me engano, é o padre Fausto que conta essa passagem, se eu não me engano, se não está nos próprios escritos, né, dessa viagem. Mas enfim, ele parou mesmo, ficou parado lá, o senhor me dá a bênção. E aí o São José Maria Escrivá deu a bênção para o cardeal e falou, olha, você conseguiu o que nenhuma outra pessoa conseguiu de mim, né? Então, para a gente ver como a fama de santidade dele já se dava mesmo com ele em vida. E é interessante, por quê? Porque mesmo com ele em vida, é aquela coisa, ele era um padre, que acho que eu falando, às vezes eu fico, padre comum, eu me retrato de chamar ele de padre comum, mas talvez se eu estivesse conversando com ele gostaria de ser chamado de um padre comum. Porque ele era. E é justamente isso que transformava ele em santo. Porque ele conseguia enxergar isso e a miséria que fazia com que ele amasse loucamente, como ele fala, a cruz. Né? Tem uma passagem dele, que ele se afirma, acho que é em Conversações, afirma que ele, como em outros lugares, que ele tem loucura de amor por Jesus. E aí conta-se que ele, quando ele não conseguia participar da cruz de Jesus no dia, ou seja, quando o dia dele passava a ser uma provação, o dia que para nós seria o dia dos exaltados, né? Ele olhava para o céu e meio que falava assim, porque não me amas? Ou seja, o dia que ele não podia se unir a Jesus na cruz, ele olhava, o Senhor esqueceu de mim? Daqui... Vocês já imaginaram isso? Quando vem um dia tranquilo, eu dou graças a Deus ainda. Olha a diferença, o abismo que existe entre um santo e eu aqui, o Henrique, no caso. É complicado. Isso, a gente toma um tapa na cara. Era melhor não ter ouvido, que aí... Era melhor não ter ouvido. Mas, enfim... e essa forma de santidade, então, ele já tinha quando em vida e quando passou por vários lugares. Então a gente tem, é interessante até porque aqui no Brasil, como ele esteve, especialmente aqui em São Paulo, nos centros, alguns dos centros aqui, tem os lugares. Então você vai lá, o centro que eu frequento, esse próprio centro que a gente está esse aqui também. Ele veio aqui, então tem ali em cima da sala, onde tem a cadeira que ele sentou, e aí quando a gente vai atrás de alguém, a gente fala, essa cadeira sentou São José Maria, tem uma tertúlia paradinha ali, aí geralmente tem uma foto. Então, justamente porque, né, aqui completando e finalizando isso que eu chamo de essa organização dos pontos, né, é porque o modo como ele olha a santidade, que não é nada novo nem revolucionário, mas a revolução está justamente até porque revolucionário é uma bosta, mas enfim, deixa esse papo para outro momento. Mas o que é diferente, o que ele faz é um carinho no olhar para o entendimento da ordinariedade da santidade, aquela possibilidade que é o que falaram, bom, se a santidade é para todos e é para todos, então tem que ser a todos e a todo momento. E aí ele, em uma das homilias dele, que talvez é a homilia mais famosa, que chama Amar o Mundo Apaixonadamente, que tem no site da obra, eu recomendo a todos fortissimamente que leiam, vou ler só um trechinho para vocês, porque ela... Eu acho que tem até um vídeo, né? Tem um vídeo dele também falando para quem... Porque ela resume ali, basicamente assim, o que ele pensou, o que ele viu com a obra e qual era antes, depois e durante a existência dele em terra, aqui ainda,
a própria obra, né? Que é basicamente isso aqui, que a gente já até comentou, mas eu vou ler porque acho que faz importante. Ele fala o seguinte, ó: não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como esquizofrênicos se queremos ser cristãos. Há uma única vida feita de carne e espírito, e é essa que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena em Deus. Desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que na nossa época precisa devolver à matéria e às situações aparentemente mais vulgares seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. E aí aqui nessa homilia continua, ele faz ela na Universidade de Navarra, que é uma das universidades mais famosas da Europa, e que foi fundada por São José Maria. Para quem não sabe, né, isso é uma coisa que as pessoas, nossa, que legal, foi fundada por ele, e é mantida até hoje pelo Opus Dei, a Universidade de Navarra. Ele faz isso lá, ele até compara, ele fala, né, para os diversos cursos, ele fala: olha, nós temos que, Jesus te espera no laboratório do hospital, te espera na sala de operações de hospital, no laboratório da universidade, na cátedra, enfim. E ele faz essas comparações ali daquela vida cotidiana dele, que para ele era importante, porque ele encontrou ali a própria santidade, e que ele mostra tão amplamente, escancara para todos nós, que por isso responde aos nossos chamados, né? A nossa necessidade, na verdade, que a gente apresenta hoje em dia nesse mundo maluco, né? E hoje também está muito na moda as pessoas terem dúvidas vocacionais, né? E tudo é uma desculpa, né? Por que você fez determinada ação, você deixou seu emprego, você terminou seu namoro, eu tenho dúvida vocacional. São José Maria é um grande tapa na cara, né, da gente nesse sentido. Porque se você tem dúvida vocacional, então procure conhecer mais São José Maria e a obra, porque ele traz justamente tudo isso que a gente colocou, não vou repetir, de você santificar a sua vida diante das circunstâncias que se apresenta para você, né? E que a fuga, né, essa dúvida vocacional que eu brinquei aqui, é uma fuga para muita gente, né? E aqui eu não estou falando de dúvida vocacional no sentido de apenas, ser sacerdote, ou não ser, nada disso, né? É ser médico ou mecânico, entendeu? Que você fica fugindo, mudando a circunstância para você ter um negocinho novo ali e a partir daí querer mudar de vida. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive essa fuga em diversos momentos da minha vida. Óbvio, aí você vai amadurecendo, vai, enfim, aprendendo mais sobre as coisas e as peças vão se encaixando. Inclusive, na cereja do bolo de tudo isso, talvez tenha sido quando eu conheci a obra. Então, quem tem essa dúvida, conheça, tá? E eu acho que vale citar, se não me engano, por providência, nós conhecemos o Opus Dei juntos, talvez, né? De certa forma, talvez não de ouvir falar, não, mas o local físico, né? Um amigo nosso das equipes jovens nos trouxe aqui para esse centro que nós estamos, inclusive, e uns 2 anos antes da pandemia aí, que eu nem sei quanto tempo está durando mais, mas foi logo um pouco antes, assim, começo do ano, a pandemia foi em março, abril, enfim. E nós viemos até aqui, participamos de uma meditação numa sexta-feira e ficamos por aqui. E aí cada um foi se aproximando, o Henrique mais do que eu, principalmente no começo, mas depois a gente foi vendo o quanto respondia a muitos anseios, né, que a gente possuía, muitas dúvidas que a gente tinha sobre a nossa vida, a nossa vocação, o para onde ir. Então, por ser algo tão do cotidiano, não à toa São João Paulo II declarou São José Maria, na canonização de São José Maria, ele deu essa alcunha a ele, porque é algo tão do dia a dia que você encontra nas obras dele, nas meditações que você tem, nos retiros que participam da obra, que, cara, te transforma, te preende, né? A própria personalidade dele, com as biografias que existem sobre ele, mas os escritos autorais de São José Maria, o Henrique citou O Caminho, que é um livro exatamente, um livro de meditação, né? São pequenos pontos para você ir refletindo, né? Sugiro que todos adquiram um desse livro, e são temas que você bate o olho,
Assim, não tem jeito, tá? Se você começa a ler o Caminho, é um tapa na cara ao menos por dia. E às vezes até eu faço gestão espiritual com o padre da obra, o Henrique com outro padre. Muitas vezes o padre, quando eu comecei, né, a entender um pouquinho mais, ele falou para mim, começa a ler os pontos, quando algum te chamar a atenção, você para e medita um pouco mais sobre ele, né? Mas é impressionante como chama a atenção, né? Então, assim, às vezes não dá nem para ler mais de um, porque você esbarra no primeiro e fala, peraí, né? Preciso pensar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu tô devendo, tô precisando dar um... Fala, Lucas. O legal do Caminho é que São José Maria Escrivá ele escreveu para os filhos espirituais dele, que iam ser padre, né? Antes ainda da obra ter também a parte feminina, né? Antes, logo no início, ali nos 2 primeiros anos da obra, antes dele abrir ali para as mulheres também, ele escreveu o Caminho para os filhos espirituais dele. Então era como se fosse uma continuidade da direção espiritual dele. 100 anos, só 100 anos atrás, e faz todo sentido, né, até hoje. Então, recomendo muito também que, conforme quem estiver nos ouvindo também for conhecendo um pouquinho mais da obra, depende se você é solteiro, casado, se você quer ser padre, ou se você é médico, se você é vendedor, físico e médico, e por aí vai. Eu sugiro muito que vocês comecem meditando esses pontos de caminho. Tem um compilado que é bem legal também, que é Caminho, Suco e Forja. Exato, são 3 as obras dele. Eu não trouxe, mas eu tenho em casa, ganhei de presente do meu amigo Francisco Anderson, que vai nos ouvir mais tarde. Mais tarde não, né? Quando lançar o podcast. E tem vários, né? O Grande Amigo de Deus. Enfim, tem uma infinidade de obras, mas é impressionante como todas são... Elas chamam, elas te prendem, elas respondem a isso. Mas só para... Outro disclaimer aqui, é cheio de disclaimer. Se você está ouvindo isso e fala, não, mas eu fui, não me encontrei, não é? É óbvio que não, né? Graças a Deus, a igreja tem diversos carismas e diversas possibilidades. Mas o fato é o seguinte, todas, quanto mais... Inclusive, isso era uma das coisas que São José Maria Escrivá falava, quanto mais melhor, né? Que tenha mais. Mas uma coisa que a gente acha que é interessante, que a gente convida todos, que é pelo menos conhecer, especialmente por causa daquilo que a gente falou no começo. Porque quando a gente fala do Opus Dei, muitas pessoas dentro da própria Igreja Católica têm uma visão ruim. Inclusive, né? Eu já ouvi, conto aqui para vocês, de um padre, inclusive um padre que eu gosto muito dele, comentando que achava que a canonização de São José Maria Escrivá tinha rolado de milho, enfim, umas coisas assim que é triste. Ele é o Dan Brown, né? Mas isso é importante para a gente ouvir e saber que, graças a Deus, tem mais um lugar que Deus age, né, que o Espírito Santo age. Isso é importante. Cara, o Espírito Santo age em todo lugar. A gente só não age em quem fala que é católico e faz coisa diferente de ser católico, né? Tá na moda aí, cantora, deixa pra lá. Uma coisa legal de citar Pra saber se é verdadeiro ou não, é só olhar os frutos. Perfeito. Exatamente. Só para complementar o que vocês estão falando, porque assim, Henrique, eu diria até que é obrigação do católico hoje conhecer mais São José Maria da Opus Dei, do Opus Dei, né, para falar do jeito que você ensinou. Porque assim, o que eu acho um diferencial absurdo, a igreja ela tem, claro, diversos carismas, diversos, né, caminhos para que a gente encontre a santidade. Só que a gente não encontra, até por questões de tempo, né, um santo moderno que falou do cotidiano dessa forma. Existiram tantas mudanças no século XX na nossa sociedade, no nosso mundo, e não tem como a gente pegar um santo antigo como São Bento, por exemplo, pegar um Santo Agostinho, São Tomás, que ele não vai estar falando dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Apesar da igreja ser atemporal, por São José Maria ser tão próximo do nosso tempo, ele acaba facilitando o nosso entendimento do que é a verdade eterna de Cristo. Então eu acho que independente da sua vocação, do seu caminho, do seu chamado à santidade em outros carismas dentro da igreja, vale a pena ainda assim conhecer por causa disso. Com certeza. Tenho um Frei, para mim, duas coisas eu paro de falar, deixo o Felipe falar que eu... Né? Mas enfim, tem um Frei que segue a gente no Covades, maravilhoso. Não vou falar o nome dele aqui, porque senão depois vão assediar lá o Frei nas redes sociais. Mas ele comenta que ele é um Frei carmelita, e ele discerniu a
a vocação dele dentro da obra, fazendo direção espiritual. Então, veja, mesmo aquela ideia de que a obra não é fechada em si, né? Que o apostolado é para a santidade de quem está aqui, de quem está passando. Isso é bem interessante. E a outra coisa que eu ia comentar é que você falou de santos modernos, e aí fica aqui um santo que eu tenho, ainda não santo, né? Um servo de Deus, né? E se Deus quiser vai ser santo logo, que eu tenho conhecido, e que de alguma maneira ele dialoga com a obra também. Eu tenho a impressão de que se eu pudesse bater um papo com ele, ele ia falar que ele conhecia, que é o grande brasileiro carioca médico Guido Schaeffer, né? E que eu sempre falo, ó, você tá ouvindo o Bacon Podcast, a sua dose de proteína aí, sabe do seguinte, reze para que Guido Schaeffer seja canonizado quanto antes, porque o dia que um carioca e surfista for santo, aí provou-se que qualquer um pode, meu amigo. Aí todo mundo pode, vocês estão entendendo? Então, reze pelo Guido. Ele, na oração dele, ele se dirige a uma Nossa Senhora, uma invocação de Nossa Senhora, que é a Mãe do Amor Formoso. E a Mãe do Amor Formoso é uma invocação que foi dada à obra, assim, a igreja de presente, né, uma história interessante, ela deu para a obra, então Guido conhecia, assim, e eu estou falando isso porque você falou de um santo moderno, que viveu, brasileiro, carioca, né, você olha assim, surfista, sim, é o pior, e ele pode santificar tudo isso, então a gente pode também, dá certo. Eu já ia falar que ouvia Felipe Dilon. Putz, aí eu acho que... Calma. Mas daí já é demais, aí já é demais. Aí Não já é é da época demais, dele, já Felipe beirou o Dilon. absurdo. É mais recente. É. Mas, assim, falando sobre a questão do Opus Dei, né, que remete ao ofício divino, né, o trabalho de Deus. Vocês falaram aí também sobre o santo de devoção de vocês, também São Bento, né? Eu gosto muito de São Bento também. E é legal que essa ideia de Opus Dei vem dos beneditinos, né? Vem de São Bento. Ele que coloca lá na regra dele sobre o ofício divino. Que depois, antes do Concílio Vaticano II, o ofício divino era a liturgia das horas, né? O breviário, depois do Concílio Vaticano II se chama então liturgia das horas. Mas esse ofício divino, que são as orações, né, intercaladas, né, durante o dia, que é justamente você para, né, o tempo todo, né, durante o seu trabalho, no meio da agitação da vida, né, para lembrar que a obra é de Deus. Então essa é a função do Opus Dei, né, essa é a função do ofício divino, é justamente você voltar, né? Então eu estou aqui na vida, eu estou no meu trabalho, mas o tempo todo eu volto para Deus e entendo que tudo isso é para Deus, né? Tudo isso deve subir para Deus como um louvor, assim como acontece na liturgia das horas, os cânticos, salmos, antífonas, tudo isso sobe para Deus como um incenso, né, agradável, como uma oração. Então essa união da vida, né, da vida de oração com a vida do trabalho, com o cotidiano, né, com a caridade, e ao mesmo tempo também falando ali dos beneditinos, né, falando de São Bento mesmo, no século V, que foi tão importante, onde, diante ali da invasão dos bárbaros, a queda do Império Romano, as comunidades ali que foram se juntando em torno, né, do mosteiro ali de Monte Cassino, e foram vivendo junto com os monges também aquela prática de oração, aquela vida, e plantava, colhia, enfim, né, as pessoas que foram vivendo em torno do mosteiro, vivendo aquela espiritualidade e que não eram religiosos também, né, e depois o Opus Dei, ela traz isso, né, ela traz isso para a vida da igreja, ela traz isso para os leigos, né, remonta isso, né, aquilo que vem da tradição da igreja, aquilo que vem dos primeiros cristãos, aquilo que percorreu toda a história da igreja nos seus mais de 2000 anos. E como isso faz parte da igreja, independente, né, de São José Maria falou muito sobre isso, né, São Bento, há centenas de anos atrás, também falava, e tem até um livro também de um carmelita, então para vocês verem como faz parte de todos os carismas da igreja. Tem um livro que é a prática da presença de Deus, né, do Frei Lourenço, né, que é carmelita, que também fala muito dessa questão de santificar o dia a dia, o trabalho, né? Ele foi encontrando e dialogando com Deus no serviço diário dele dentro do Carmelo. Então, lavando louça, cuidando, limpando o chão, ele fazia só esses trabalhos braçais no Carmelo, e ele foi encontrando nisso sua prática de oração. Então, você vê que está em todos os carismas da igreja
esse assunto, né? Tudo. É aquela frase muito famosa de Caminho, também de São José Maria, que é quer ser santo de verdade, está no que faz e faz o que deves. É por isso que, assim, poucas coisas que eu acho que você que está ouvindo o Bacon Podcast está numa cidade que, por acaso, não tem um centro do Opus Dei, não tem, enfim, não tem como você participar dos meios de formação, né? A primeira coisa que eu acho que você pode fazer para se unir é conhecer, buscar ali as obras de São José Maria Escrivá, buscar conhecer a vida dele, mas três coisas simples que você pode fazer. Uma é uma coisa básica, besta, mas que eu aprendi na obra, não sei vocês, que é andar sempre com um crucifixo na tua vida de trabalho. Por quê? Porque, como o Lucas falou, em algum momento você vai parar ali, olhar e falar, putz, eu me recordo constantemente de que eu estou na presença de Deus, né? Isso é uma das coisas, né? A segunda é tirar momentos específicos durante o dia, essa prática de oração mental, né? Que é ali refletir, de alguma maneira, então, ver, né? Reorganizar as coisas. E a terceira coisa é fazer a visitação, todo dia visitar o Santíssimo Sacramento. E nada disso é uma coisa que foi criada, inventada pelo Opus Dei, por São José Maria Escrivá. Não. São coisas que existem desde sempre, são pedidas para qualquer católico, mas que São José Maria Escrivá fazia muita questão de que todos fizessem isso. Então, eu acho que todo católico faz, ou melhor, deveria fazer, mas se você busca uma proximidade aí, tá querendo conhecer um pouco mais de São José Maria, além das próprias obras dele, essas três atitudes são muito simples e bestas e parece que isso não tem nada a ver. Tem sim. Comece a fazer isso que automaticamente o seu modelo mental já vai entrando aí dentro do teu referencial e você vai ganhando alguém que está, de alguma maneira, te mostrando um caminho, né? Mais alguém. E mesmo acho que vale... Se você, de repente, não é católico, ou se você está afastado, né, da igreja, por qualquer motivo que seja, né, eu acho que algo que o meu diretor me disse também, e a gente estava conversando um pouco mais cedo, acho que vai servir para o Henrique também, né, que a vida de oração é um constante recomeço, né? Então, não é uma linha tênue, assim, né, no sentido, ela não é reta até, né, não é uma subida até o céu, assim, retinha, sem problemas. Constante. Vou dizer que é uma montanha russa, mas ela tem seus desníveis ali, e por volta e meia você cai, você enfrenta um período mais difícil, o que for, mas que é sempre um recomeço. Então, isso também na obra é muito latente, porque, claro, a gente busca a santidade, a gente busca a perfeição, e a gente se cobra quando não chega lá. Mas é aquela famosa frase, né, que santo não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta, né? Então... Engraçado como, agora fazendo aqui um grande, aspas, um comentário aqui, que é uma conversa, uma coisa engraçada, que uma das primeiras coisas que eu percebi quando comecei a frequentar a obra aqui no testemunho é isso. As pessoas, quando elas te olham, a preocupação delas é com a tua santidade. Então, as preocupações são diferentes, as conversas são diferentes, o olhar é diferente, ela está preocupada com isso. Ela não está preocupada com quantas quedas você teve, ou de qual queda, que é o que muito grupo de paróquia, né? Ah, o fulaninho estava não sei aonde, tal, não. Então, tudo bem, não tem problema, procura só. Foi a primeira coisa, inclusive, que eu ouvi aqui na obra, nesse centro, de um numerário, né? Ele chegou para mim e falou, primeiro, você está com algum problema? Caiu alguma vez? Tomara que você consiga achar um sacerdote quanto antes e resolver esse problema, porque isso é a santidade. Eu acho que é isso que São José Maria mostra. Porque no ordinário, no cada dia, fazendo o que dá dentro daquilo que você pode, para você chegar, como é que São Francisco falava, né? Comece fazendo o ordinário, e quando você perceber, você está fazendo o extraordinário. Possível, né? Comece fazendo o necessário, depois isso que é... Nada, vocês chamam a gente aqui, que é triste. Mas, enfim, depois o Lucas vai procurar e vai colocar as bonitinhas. Presta atenção. Comece fazendo o necessário, depois faça o que é possível e depois fará o impossível, né? Tá É isso. Acho que é isso. Começa fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Exatamente. Eu vou decorar para a próxima. Você me fala qual que você quer que eu leia, que aí eu... Bom, acredito que seja isso, né?
Acho que deu para dar uma introduzida aí, né? A nossa ideia não era falar da estrutura jurídica, como que funciona, etc e tal, mas exatamente. É bom até soltar esse ponto aí, que daí o pessoal fica curioso e procura saber, procura entender um pouco mais, né? Muito bom, Bruno. É complexo de entender isso aí. Assim, só complementando um pouco do que vocês falaram, né? Às vezes a pessoa ela pode não sentir o desejo de conhecer a obra nesse momento, às vezes ela tem um outro carisma, ela participa, por exemplo, que nem o Lucas, que é todo beneditino, né? Tem coração de monge. Mas, assim, vale a pena você conhecer um pouco mais das obras de São José Maria, porque ela é muito para a nossa realidade atual, ela é muito para o nosso contexto social de hoje, assim, eu falo porque, de fato, ler O Caminho, a Forja e o Suco mudou minha vida, assim, realmente foram meditações que mudaram minha vida, mudaram minha maneira de pensar e de ver minhas obrigações cotidianas, porque eu particularmente tinha a seguinte mania de dedicar tinha meu tempo de oração, Deus sempre vai ser prioridade, mas a minha vida de oração ia ser fora do horário de trabalho, seria como um lazer, digamos assim, né? Então eu tenho horário de trabalho, horário de estudo, e eu percebo hoje que o que Deus nos chama, né, é a todo momento fazer a nossa vida de oração, né? Todo momento estar na presença de Deus, todo momento nos colocar na presença de Deus. E assim, eu já tinha lido sobre isso várias vezes, mas precisou das obras de São José Maria para realmente me acordar para isso, para perceber que, peraí, eu tô aqui trabalhando, eu consigo parar 2 segundos, 1 minuto, fazer uma ejaculatória, meditar um pouco e me colocar realmente, de fato, na presença de Deus e aí continuar trabalhando, oferecer o meu trabalho para Deus. Então, assim, vale muito a pena conhecer um pouquinho mais da vida de São José Maria, vale a pena conhecer um pouquinho mais da obra dele e da obra, né, que é o Opus Dei. Exatamente. Maravilha, então. Uma bela conclusão aí. A gente entrar nos recados finais. Muito bem, então estamos encerrando mais um episódio do Bacon Podcast, o episódio 99. É um episódio muito especial, né? A gente falou sobre esse santo aí que nos é muito caro, né? Que a gente gosta demais e trouxe aí grandes amigos, né? Que para nós aí também foram e são referências também, né? De pessoas que buscam, né? Que vivem, né? Que estão na obra, né? Nós ali... Eu comecei também, né, recentemente, aí, alguns meses atrás, a frequentar o Centro Cultural Castelo, que é de Campinas, né? Eu morava em Indaiatuba, agora estou em Boituva, um pouquinho mais longe, mas tá bom, né? Enfim, a gente começou aí, né? A gente tá tentando participar mais, frequentar mais, mas é muito bom, né, poder falar disso, e é uma espiritualidade, o mais legal de tudo é que é algo que você pode viver sem... como eu posso explicar, eu não preciso bater o ponto, não preciso bater o cartão todas as semanas, ou, enfim, 15 dias, mensalmente, não. É algo que você pode viver na sua vida, né? Na verdade, a ideia é você trazer isso para a sua vida. Eu frequento o centro cultural, eu frequento a obra, enfim, mas aquilo eu trago para a vida mesmo, para o dia a dia. Essa é a intenção de São José Maria Escrivá, né? E estamos concluindo então esse episódio. Eu acho que seria interessante, você que está curioso, você que quer saber se na sua região existe algum centro ou próximo, eu vou deixar o link na descrição do site da Opus Dei, opusdei.org, né? Na verdade o site aí é em português, e ali vai ter os endereços dos centros culturais no Brasil. Então eu vou deixar o link para poder facilitar a sua vida. E é claro, os links também dos nossos perfis estão na descrição. Eu não falei no começo, mas nos ajude aí com a nossa campanha do Apoia-se. Toda ajuda será muito bem-vinda. Alguma consideração aí, gente? É isso aí. Lembrando que o podcast sai primeiro no YouTube e depois nos agregadores. O pessoal ouve no YouTube primeiro. Exatamente. Muito obrigado aí, Luiz e Henrique. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, né? Pelo tempo, né? Nós já é 10 horas da noite, vocês estão aí com a gente, né? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. E vocês sabem que vocês são grandes amigos para nós, né? E
fazem parte aqui também da família do Bacon Podcast, mas mais do que o Bacon Podcast, a gente realmente tem vocês como amigos, tá bom? Deus abençoe aí. A gente que Vamos fazer agradece. outro churrasco. Óbvio, desculpa, tá me Vamos dizendo fazer aqui outro pra mim. churrasco, né? Ah, não, tem que ter mais um churrasco. Mas a gente que agradece por carinho de vocês, a amizade também. Uma alegria muito grande para a gente participar do podcast, falar sobre algo que a gente gosta e que a gente pode compartilhar também, ainda mais no Bacon, né? A gente só aceita convite do Bacon para gravar podcast. Né? A gente não. Não, que é verdade, tá? Porque a gente já recebeu uns outros aí que a gente não falou, vamos ver, né, esse negócio aí de podcast, tá? Tem o contrato com o Bacon lá. Exclusividade. Vai que eles descobrem, né? Então. Não. Mas obrigado pelo convite, pelo carinho, pela amizade de vocês. Estamos sempre à disposição. Queremos sim marcar um churrasco até com o Henrique agora, depois que o Lucas voltar da lua de mel. Então, você que está ouvindo também, faz aí uma Ave Maria para o Lucas, para o matrimônio dele com a Giovana. E que vocês sejam... A Bianca. Não, a Bianca. A Giovana é do Bruno. Tá vendo? Quase, aos 45 do segundo. Não, errei. Então, pera, essa parte você vai cortar, né? Vou soltar isso aqui, inclusive. Vamos lá. Daqui eu só fui uma vez, né, cara? E eu ainda nem baixar o que era Giovana, porque minha esposa é Giovana, mas tem Giovana, tá vendo? Eu conheci a Giovana, então eu não tô contando, mas... Perdão. Uhum. Não, Mas depois que o Lucas voltar de lua de mel, então, a gente marca o churrasco. Mas de verdade, pessoal, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E convidem mesmo que a gente dá um jeito. Adia a semana, a providência atua, mas a gente consegue sair com um papo de mesa de bar bem legal aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Agradeço e estamos sempre à disposição, né? Como a gente falou, vocês são família mesmo, são amigos, né? Porque idem velho, idem mole. Então a gente... Estamos aí para tudo. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, né? E você também, meu caro ouvinte, né? Que nos acompanhou, né? Que nos prestigia aí com a sua atenção, né? Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Espero que tenha aprendido algo aqui hoje, né? Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.